Muito bem, 8h19, 8h19. Estamos apresentando o Rádio Revista Cidade. Estamos ao lado aqui do Rodrigo Santos, também do Matheus França. E hoje estamos recebendo aqui no Rádio Revista a secretária municipal de saúde, a Thaís Rosa. Dois assuntos iniciais aí com ela. Adiantando que a falta de algumas medicações que são oferecidas pela farmácia de básica do município, né? A farmácia da prefeitura, aquela medicação que é de natureza gratuita para as pessoas com necessidades, para as pessoas que não têm condições, e também uma polêmica aí relacionada a UBSs, né? A situação de moradores de determinada localidade que tem que ser atendido em determinado horário. É uma confusão que foi levantada inclusive lá na Câmara de Vereadores. O prefeito, já em rede social, ele disse que não existe isso. Ele mencionou numa rede social aí, na rede social dele, mas usuários de bairros diferentes relatam o contrário, inclusive em comentários dentro das redes sociais da imprensa, inclusive aqui mesmo na Rádio Cidade, quando a gente postou informações. Por isso a gente resolveu trazer aqui a secretária para de uma vez por todas aí, ou pelo menos elucidar essa situação toda. São esses dois principais assuntos. Eu começo inicialmente dando bom dia para a secretária Thaís Rosa. Seja bem-vinda. Como vai, secretária? Tudo bem? Bom dia a todos. Seja bem-vinda. Secretária, eu quero começar falando sobre medicação. Eu recebi aqui depois se você quiser até eu posso passar o áudio, tá? Eu só não vou passar o áudio no ar porque a pessoa, assim, acaba falando palavrão. É uma pessoa que eu até sei quem é, não é uma pessoa tranquila, mas como ela tem problema de saúde sério, ela ficou alterada, né? E com razão, porque quando você falta um medicamento, esse rapaz, esse senhor, ele é diabético. Ele precisa utilizar uma medicação de nome Gliclazida, acho que é esse o nome, Gliclazida, que está na farmácia básica aí do município. Bom, ele disse o seguinte: quarta-feira ele entrou em contato com a prefeitura, no setor de farmácia da prefeitura, e disse que primeiro demorou para ser atendido no telefone. Segundo, atenderam, ele ficou esperando e depois do nada caiu a ligação. Por fim, pediu para a esposa dele ligar, depois de um tempo aí sim atenderam. Então ele estava reclamando em relação ao atendimento, a demora, a falta de consideração, segundo ele, né, com o atendimento dele, e por fim a falta do medicamento. Então são duas coisas, o atendimento e a falta da medicação. O que a secretária tem a dizer sobre isso? Bom dia. Sempre que quando a gente recebe alguma situação, a gente avalia os dois pontos, né? Até para ver se nesse dia tinha alta demanda de atendimento, por que demorou esse atendimento, seja via telefone. Com relação à medicação dele, a empresa ela entregou uma carta, o produtor, né, solicitando descontinuidade da produção junto à Anvisa, alegando a falta da matéria-prima. Hoje, a Secretaria de Saúde tem um percentual de falta em torno de 3% dos medicamentos. Todos os medicamentos que tem em falta, que eu acho que tem uma lista de 6, 7, são pelo produtor e por essa ausência de matéria-prima. Então hoje, até já falei aqui em outro momento, né? A maioria dos insumos farmacêuticos, eles vêm de fora, né? E quando falta esse insumo farmacêutico, o primeiro setor que sofre é o Sistema Único de Saúde, né? Via Anvisa. Então, até pelo preço praticado, né? Eles preferem vender às vezes no privado do que via Sistema Único de Saúde. Isso não é uma questão que é só Brusque que sofre. Então, esse mesmo medicamento, né? Todos os municípios aí estarão sofrendo devido a essa carta que eles entregaram via Anvisa, pedindo essa descontinuidade devido a essa falta de matéria-prima. E aí, nesse caso, a Anvisa ou o governo federal, que me parece é quem
acaba repassando essa medicação para as prefeituras, né? Para os municípios. Eles não buscam uma alternativa, ou seja, até dentro da sua experiência, quando sabe que vai ser descontinuado a produção do medicamento, evidentemente que eles devem ser avisados com antecedência, né? Não é em cima vamos parar de fabricar, amanhã não tem. Isso deve ter um prazo. Não há uma preparação já para buscar uma outra alternativa, um outro laboratório, como é que é essa dinâmica? Certo, tem algumas empresas que elas detêm a patente, só elas produzem aqueles medicamentos, outros têm o genérico, né, os similares, certo. Mas alguns não, só eles são o detentor daquele produto, e como falta o insumo farmacêutico, a gente não tem, a Anvisa não tem como punir, né, então é a falta da matéria-prima, então inicialmente eles começam atrasando algumas entregas, até quando eles não conseguem mesmo cumprir devido à falta do insumo, eles pedem a descontinuidade. Então, a gente não sabe ainda se essa descontinuidade vai ser para o público, para o privado, né? Nesse caso aí a questão do tratamento, os médicos acabam substituindo por outro medicamento que também faça o tratamento, né, da patologia do paciente, ou se vai ser a descontinuidade na rede SUS. Então a gente está aguardando, né? A gente sabe que a empresa entregou essa carta via Anvisa e estamos aguardando as orientações. Agora, só um minuto, teu microfone está desligado. Agora está desligado? Agora sim, secretário, assim, esses medicamentos que estão faltando, são medicamentos, é uma lista muito grande ou são coisas, por exemplo, específicas? Por exemplo, você falou, era caso de diabetes, era isso, né, Edilei? Isso. Para diabetes, ou medicamento específico, talvez um medicamento mais... não sei se difícil de encontrar, mas mais raro, para um tratamento muito específico, ou se tem algum tipo de medicamento, por exemplo, que mais gente usa, seja um anti-inflamatório, que seja isso aí, por exemplo, um antibiótico. As nossas faltas, elas são pontuais, né, como eu comentei ali, em torno de 3%, aqui da lista, né, e todos eles por conta aqui do laboratório, falta de insumo farmacêutico, é a pentoxifilina, esse medicamento, a glicazida, doxoxazina, sabutamol, sais de reidratação, que na dengue, né, disparou aí a utilização, a ciclovir e o metilfenidato, né? Então, são medicações pontuais. Tem também a questão aí do estado, desabastecimento do estado, né? Que aí não seria a questão municipal. Então, a enoxaparina, né? A gente está aguardando a entrega pelo Ministério da Saúde, a quetiapina, o fumarato, então estou com uma lista aqui, aí tem uns que estão falta e outros não. Certo. Então, que aí são questão do estado que a gente está aguardando a entrega via Ministério da Saúde. Então nós temos hoje um grupo de medicamentos que é o governo federal quem envia. Isso. Temos um grupo de medicamentos que é o estado, o governo do estado. Tem também medicamentos que a própria prefeitura acaba... A maioria é o município que compra, né? Então, desses do município que o município compra, aquela lista que eu falei. E do estado, tem uma remessa que é enviada mensalmente, né? Que recebe Ministério, Estado e é distribuído, então, para os municípios. Faz ideia hoje qual é o valor, né? Se a gente for somar estado, governo municipal, governo federal, que é disponibilizado hoje para o munícipe, e que critério é utilizado, secretária, para essa distribuição? Hoje a gente tem um financiamento tripartite, que a gente chama, né? Então, que vem um percentual federal, estadual e o município complementa. Certo. Deixa eu perguntar. Não precisa ser exato, mas mais ou menos para a gente ter uma ideia do investimento que se faz, porque isso é um investimento, né, em saúde, né? E por fim, assim, uma curiosidade grande, qual é o critério básico que se utiliza para, por exemplo, essa pessoa que entrou em contato comigo, ela disse, olha, eu tenho condições, por exemplo, um mês, talvez, de comprar. Agora, os outros meses já fica mais difícil, né? Porque tem um orçamento, né, que tem outras obrigações, tem gente na família que tem outros problemas de saúde. Então, a preocupação é essa. Bom, eu posso
no período do próximo mês comprar e aí, como é que fica os outros meses? Eu fico sem o medicamento? Então, mais ou menos, eu imagino até que isso seja uma situação de outras famílias, de outras pessoas, né? Então, como é que faz aí? Qual é o critério que se utiliza para essa distribuição? Então, nesse acordo tripartite, perdão, tosse. Tem um repasse per capita de R$ 5,90 da União, do Estado R$ 4,50, então no nosso município 141 mil habitantes, então por pessoa a União passa R$ 5,90, o Estado passa R$ 4,50 e o município tem que colocar o mesmo, só que coloca em torno aí de 3, 4 milhões. Então a maior parte realmente ela é realizada pelo município. 3 a 4 milhões? 3 a 4 milhões para medicamentos. Por ano? Por ano. Deixa eu... 3 a 4 milhões, cara, é força de medicamento. E a gente tem feito um esforço para não deixar faltar esses medicamentos. Sim, porque né? tem medicamento que custa caríssimo. Medicamento caríssimo, né? Exato. Fora o alto custo, né? Tem algumas situações, né, de alto custo e judicialização também, né? Esses medicamentos são de uso contínuo? A maioria de uso contínuo, mas pessoa tem, que não pode interromper tratamento. Mas vai desde antibiótico para um tratamento pontual, anti-inflamatórios, mas a maioria de uso contínuo. Então, aqui, por exemplo, secretária, desculpa, pode complementar, por favor. A nossa farmácia, ela dispensa em torno de 2 milhões de itens por mês, tá? E aí faz o investimento de 3 a 4 milhões por ano. Gente, o cidadão às vezes não faz ideia. É uma operação complexa, né? E aliás, uma coisa que às vezes o laboratório não libera vem de tanto tempo, né? Exatamente. Então, quando acaba primeiro na Rede SUS, porque a maior distribuição é Rede SUS, é onde vai faltar primeiro. Então, a depender da rede privada, ali ainda vai ter algum insumo por algum tempo, né? Porque a saída não é o mesmo volume que a gente que dispensa 2 milhões de itens por mês, por exemplo. Então, é onde vai acabar primeiro. Estão perguntando aqui, quem está perguntando é a Vânia, de Águas Claras. Bom dia. Vamos lá. Por que a penicilina não veio mais? E se vem, nem todos têm acesso, pois acaba imediatamente. Volto a dizer, qual é o critério que se tem? Porque se a Vânia está perguntando é porque possivelmente ela está... Sim. Né? A penicilina, ela, devido a essa questão do insumo farmacêutico já de bastante tempo do laboratório, hoje a penicilina ela é reservada muito ao tratamento da sífilis, porque raramente ele pode ser substituído por outro medicamento. Então, quando é necessário o uso de algum outro antibiótico, geralmente os médicos passam um outro antibiótico, né, que cubra esse tratamento, reservando a penicilina a esses casos, por exemplo. Aqui tem outra pergunta, porque mas, agora penicilina, o abastecimento está normal, ele vem do Estado. Então, Vânia, está normal, segundo a secretária está nos passando aqui. Bom dia, faço uso de medicamentos contínuos após um infarto. Pego alguns medicamentos no postinho, caiu aqui Pego alguns medicamentos no postinho de saúde e outros sou obrigado a buscar na policlínica. Pergunto, por que não fornecem todos os medicamentos no postinho de saúde? Olha, esse tema aqui não é de hoje, né? Isso é coisa, já é uma pergunta que se faz aí há muito tempo. Deixa eu ver se eu acho quem fez a pergunta aqui. O Vilmar Barbosa fez a pergunta. Pois não, secretária? Então, isso daí é uma questão de todos os municípios, né? O que acontece? Os medicamentos básicos, eles podem ser dispensados em todas as 27 unidades básicas de saúde. Os medicamentos controlados, eles só podem ser dispensados pelo farmacêutico. Então, se a gente colocasse em todas as UBSs, a gente precisaria de 27 profissionais farmacêuticos. Na verdade, agora, com ampliação até muito mais, né? Para estar ali das 7 às 19. Então, isso é uma reorganização de todos os municípios. Então, medicamentos controlados, somente o farmacêutico dispensa e aí na Policlínica Central. Aqui a nossa ouvinte, a Vânia, está dizendo que a medicação que ela está usando aqui é pentoxifilina. Isso, essa aqui, pentoxifilina, que foi a que eu li ali, ela vem do Estado, né? E a gente está aguardando aí, não está vindo do Estado. Extenso, obviamente, vai aparecer mais alguns questionamentos, mas alguma coisa a secretária já pôde nos trazer aí para ajudar, né,
fazer com que as pessoas que estão com essa necessidade de medicamentos e o porquê. Aliás, secretário, essa situação até é meio constante, né? Porque trabalha-se com essa uma hora um medicamento sai, daqui a pouco ele volta, o outro já acaba saindo, é coisa dentro do município, algo que vem ocorrendo meio que de igual, né? Embora vocês trabalhem, eu sei, a sua equipe trabalha aí para normalizar tudo, mas é difícil chegar a essa normalização, né, secretário? Sim, aí dentro dessa linha. Mas, ô secretário, sobre esse outro debate aí, as UBSs e essa situação que foi levantada na Câmara de Vereadores e depois foi rebatida até pelo próprio prefeito. O prefeito acabou numa rede social trazendo o ponto de vista da prefeitura em relação ao morador de determinada comunidade, determinada rua ser atendido em determinado horário. O prefeito disse que na rede social que não existe isso, mas vários usuários aí, inclusive aqui na Rádio Cidade, no nosso Instagram, no nosso Facebook, enfim, no nosso site, muita gente mencionando que do ponto de vista deles, sim, está acontecendo. O que a secretária tem a dizer sobre essa polêmica das UBSs e do horário de atendimento? Exato. Então, sobre o vídeo do prefeito, né, era exatamente algumas queixas, algumas situações que vinham chegando até a gestão no sentido de o usuário colocar o pé dentro da UBS de saúde e algum servidor, né, que não são todos, falar volta de manhã ou volta à tarde porque a sua rua é tal, né, só atende de manhã, só atende à tarde. Isso, de fato, não pode existir, né? Não pode existir pela própria Política Nacional de Atenção Básica e não pode existir para não restringir acesso a esse usuário, né? Um ponto que ficou claro, né, no vídeo do prefeito, que isso não era para todos os servidores, né? Uma minoria que às vezes acabam estragando o serviço dos demais, mas que o correto é o usuário chegar nessa unidade básica de saúde, ser acolhido, então colocar o nome no sistema, ser acolhido, e o enfermeiro, que é o profissional que faz ali a classificação de risco, identificar se trata de uma urgência, ser atendido, independente do horário do dia, se é algo eletivo, para mostrar um exame, para um determinado acompanhamento, sair com o seu agendamento. Então, se é um caso eletivo, aí sim, né? Da onde que surgiu essa questão da rua, né? Até eu li uma reportagem que colocou a questão da rua veio da Secretaria de Saúde. Isso vem da Política Nacional de Atenção Primária. Então, cada equipe ela é responsável por um território. Então, se numa UBS tem 4 equipes, uma UBS tem 10 mil pessoas com 4 equipes, cada equipe vai ser responsável por um território ali de em torno de 2.500 pessoas. Então, a população ela precisa ter o seu médico, ter o seu enfermeiro vinculado, que é o que vai acompanhar ela em relação a diabetes, que é o que vai fazer uma visita domiciliar, se preciso for. Então, ele tem uma equipe vinculada. A questão da rua é a questão do território, mas isso não pode ser um impeditivo para qualquer tipo de atendimento. Então, a UBS está lá para vacinas, para marcação de exame e sim também para consultas com o enfermeiro, para consulta com o médico, né? Então, seria essa a questão. Desde então, a gente tem sentado também com os servidores. Na sexta-feira, dia 14, a gente sentou com todos os enfermeiros, eu e o prefeito. Ontem, o sindicato, o prefeito, a direção de atenção primária no auditório da Uniaselv, com todos os servidores da atenção primária, no horário das 10 da manhã às 2 da tarde, e hoje se repete. Então, a gente distribuiu pelo quantitativo aí de servidores em 4 momentos para a gente estar conversando com eles, inclusive sobre esses pontos e melhorias e outras coisas que a gente está construindo em conjunto com eles. Secretário, quando a gente entrevistou aqui na rádio a presidente do Sinceb, né? E ela falou justamente sobre isso, sobre essa, não sei se essa reunião que seria feita em contraturno para tratar essa situação. Vou voltar à questão do vídeo. Eu acho que é importante ser dito, porque o vídeo que o prefeito gravou, mas ele também é uma resposta, enfim, uma ressonância do que aconteceu na Câmara, quando até o líder do governo falou assim, não, tem servidor que está travando o serviço. A presidente do sindicato chegou aqui na rádio, ela diz o seguinte, olha, a gente não tem informação sobre esses servidores, quem seriam esses servidores. A minha pergunta é muito clara, é a seguinte, vocês já chegaram a nomes de quem seriam esses servidores que, enfim, estariam travando, como foi feito na Câmara de Vereadores? É uma coisa que está muito no ar.
enfim, porque eu imagino que qual é o caminho legal que se fazer isso? Sindicância, processo investigatório dentro da prefeitura, é que sim funciona. Vocês chegaram a, enfim, a encontrar se realmente haviam nomes que estavam realmente travando esse serviço? Quando a gente recebe, seja uma ouvidoria ou seja alguém até a secretaria, né, que a gente registra em ata, a gente primeiro ouve as duas partes, olha o que está registrado no prontuário, conversa com os pares, né, e procede a investigação, né? Se caso é comprovado que realmente ocorreu, vai pelo próprio estatuto, vai desde a carta de recomendação, e se há recorrência, 2, 3, até o processo de PAD. Qual que é a nossa dificuldade hoje? Às vezes o usuário vai até o UBS e alguém fala, por exemplo, o seu atendimento é só de manhã ou só à tarde. Às vezes o médico está no consultório, o enfermeiro está no consultório, alguém deu essa orientação, e aí quando a gente pergunta, mas quem, né? Quem enviou você para casa, às vezes esse usuário não sabe dizer. Então essa é uma dificuldade também, né? Então o que a gente tem conversado com os servidores, primeiro, eles entenderem, né, esse investimento que foi feito em recursos humanos. A maioria dos servidores, né, prestam um trabalho muito bom, só que tem aqueles que realmente colocam, às vezes, mancha até a imagem do bom servidor, porque se ele envia esse paciente para casa, né, esse usuário fica sem acesso ao UBS, que não funcionou, né? Secretária, uma outra pergunta aqui, por que faz 5 anos que os agentes de saúde do Cedrinho não visitam mais as casas? Bairro Cedrinho. Bairro Cedrinho. Então, a gente teria que saber qual é a rua que ela mora, né? Se ela quiser vir até o 3º andar da secretaria, que é onde funciona a direção da atenção primária, para a gente dar uma resposta mais assertiva. O que acontece no nosso município é que hoje a gente tem 117 agentes comunitários de saúde, quando deveria ter 300. Então, ali no Cedrinho, são 4 agentes comunitários de saúde, nessa UBS. Então, se a gente for olhar ali, inclusive, são 2 equipes, olhar ali a população de mais de 7.000 pessoas, esse número de 4 agentes comunitários, ele realmente é insuficiente. Então, o que a gente precisa saber? Se a área dela é uma área coberta ou se a área dela realmente, de fato, tem um agente comunitário de saúde que não está procedendo essas visitas. Então, a gente precisa que ela nos formalize isso, ou pode, né, vir até a diretoria de atenção primária no 3º andar da policlínica, que aí por onde, pelo território que ela mora, a gente já sabe se tem um agente comunitário de saúde responsável. Aliás, a Ana está fazendo uma pergunta aqui, a Ana do 47-9-84-50, final 26, ela está perguntando, mas aí essa pergunta saiu às 8h41. Então não sei se tem a ver ainda com essa questão do horário ou se é dessa situação. Ela está dizendo, bom dia, gostaria de saber da secretária quando será chamado para as áreas descobertas da UBS. Dos agentes de saúde. Então, a gente solicitou, junto ao Ministério da Saúde, 164 agentes comunitários de saúde. Então, saíram algumas equipes, agora saiu mais 4, além daquelas 29 da ampliação, e a gente ainda está no aguardo das outras liberações, entre elas os agentes comunitários de saúde. Só uma coisa sobre essa questão das chamadas da saúde, sobre questão de equipes. Eu lembro que até quando você esteve aqui, você fez aquele remanejamento da equipe do posto da Limeira Alta, né? Isso. E até pelo que o pessoal mandou aqui o feedback disso, não, até resolveu, o atendimento ficou legal. Num primeiro momento, agora vou falar do segundo momento, você está pensando em fazer algum tipo de novo remanejamento em estrutura de algumas UBS? Olha, se preciso for, se a gente identificar realmente que a gente precisa tomar essa medida, assim a gente vai fazer, se for para melhorar o serviço para a população. Lá na Limeira Alta, a gente tem visto um trabalho incrível, um bom vínculo da equipe com a UBS, está acontecendo horta comunitária, né, construída ali, né, em conjunto com a população. Um bom resultado. Estão atendendo à noite, em alguns momentos, ampliando esse acesso para a população. Lá não é uma UBS ampliada. A equipe tem feito um trabalho incrível. Tá? Estão de parabéns. Deixa eu fazer um questionamento rápido sobre 2 situações, até porque o nosso tempo também está correndo. É adversário da gente. Nosso também. Rapidamente. Vacina da dengue. Temos ofertas hoje de vacina da dengue aqui em Brusque? Tem oferta da vacina da dengue na faixa etária disponibilizada ali para o estado, né, para os adolescentes.
o aumento, né, dessa cobertura de idade, a gente depende ali do Estado, do Ministério da Saúde, mas tem sim. E outra coisa, sobre a vacina da poliomielite, eu estava lendo aqui a cobertura, uma meta de mais de 90% de vacina da poliomielite. Santa Catarina, em média, chegou a 38%, 39%. Tá isso também aqui, essa presença da vacina da polio foi tão fraca assim? Todo estado, né, teve essa questão, e aqui não foi muito diferente, tá? A gente fez diversas ações, né, na policlínica, em todas as UBSs, em alguns momentos eu posso até verificar, porque é até junho, né, como que tá. Mas foi bem abaixo da meta? Foi abaixo da meta. Tem vacina sobrando? Tem. Muito bem. Olha, as pessoas que mandaram mensagem aqui, eu estou vendo várias mensagens, eu vou fazer o seguinte, eu vou repassar essas mensagens para a equipe de comunicação da prefeitura, e aí lá o pessoal repassa depois para a secretária ou para alguma pessoa responsável da secretaria, porque aí começou agora no final da entrevista a aparecer mais mensagens, inclusive mensagens de áudio que eu vou ouvir e vou repassar para a secretária. Pode ser, secretária? Pode. Para essas pessoas, elas podem vir até a policlínica se for alguma reclamação, né? Que será acolhido lá pela nossa gestão. Tem até sugestão também. Ótimo. Não é só reclamação, é sugestão também. Ótimo. Pelo que eu vi aqui. É importante, né? Não fazer só a reclamação. Tem que, principalmente quem está no local, ter uma alternativa que possa ser legal, do ponto de vista jurídico e principalmente para a prefeitura. Secretária, muito obrigado. Eu agradeço, e eu queria deixar o registro e o agradecimento também para aqueles bons servidores, né, que são a maioria. Às vezes, quando aparece uma reclamação, às vezes todos são penalizados, exatamente, né? Então, um agradecimento especial para aqueles que têm feito um trabalho incrível e que ficaram aí à frente de toda a crise sanitária da dengue, que foi bem sobrecarregado para eles.